coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Santo é teu nome, Senhor Jesus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, assinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus.
Glórias a Deus. Meus amados irmãos, que bênção. Seja mais uma vez bem-vindo e bem-vinda ao Centenário Centro de Convenções. Hoje nós estamos no Palavra da Verdade. E minha oração é para que Deus possa falar com você e que essa Palavra da Verdade ela possa tirar dúvidas do seu coração, ela possa lhe instruir e lhe direcionar nesse momento especial da sua vida e da vida da sua família. Glórias a Deus. Eu quero compartilhar com você o texto da palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2 e o verso 42. Somente esse verso para nossa meditação nessa noite, e que a bondade de Deus que nos trouxe até aqui possa também continuar dirigindo a nossa vida, sendo a nossa esperança, conforme aquilo que nós meditamos na quarta-feira. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai nas orações. Hoje eu queria mais uma vez com você falar sobre essa questão da perseverança. Todos sem sombra de dúvidas concordam que a igreja ela é um instrumento mais precioso e poderoso que há na face da terra. A instituição família e instituição igreja são as coisas mais preciosas que existem nessa terra. É tanto que em uma pesquisa feita pela CNN, ela diz o seguinte, que ela fez uma pesquisa sobre o que as pessoas fariam quando tudo isso passar. E a grande maioria das pessoas, elas votaram na pesquisa dizendo: quando tudo isso passar, eu quero ir para a igreja. E nos primeiros 15 dias após a liberação e nós podermos ter vida normal com segurança, 45% das pessoas, mais ou menos isso, nas 2 primeiras semanas, voltam para a igreja. Em segundo lugar, saiu os salões de beleza e as barbearias. E aí nós queremos acreditar que o salão de beleza e a barbearia é para que a gente possa se organizar um pouquinho mais para ir justamente à igreja. Então a igreja, ela faz parte da nossa vida. Nós que somos cristãos, de muitas coisas que nós não estamos podendo fazer, a que mais é difícil para a gente é justamente o fator igreja. Nós queremos voltar para a igreja, nós queremos estar juntos na igreja adorando a Deus. E nesse fator igreja, quando se pergunta qual foi a igreja nesses 12.000 anos aí de história do cristianismo, qual foi a igreja mais poderosa que existiu? É quase unânime as pessoas dizerem: foi a igreja apostólica.
a igreja de Atos dos Apóstolos, quando apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, os demais apóstolos ainda estavam vivos. E é justamente sobre isso que eu queria falar. Pegar não somente as qualidades, mas as atitudes que esses irmãos tinham durante a igreja apostólica, que fizeram com que essa igreja fosse a igreja mais poderosa, como nós dizemos, que já existiu na face da terra. E esse verso de número 42, do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele nos fala em quatro coisas que fizeram com que essa igreja, ela fosse uma igreja diferenciada. E é sobre isso que eu quero, juntamente com você, meditar nessa noite. Olha só, Atos 2, verso 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão entre os irmãos, e no partir do pão, e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão entre os irmãos, no partir do pão e nas orações. Essas quatro coisas, essas quatro principais características da igreja de Atos. E a primeira delas você vai perceber, perseveravam. Quarta-feira nós terminamos a meditação na palavra justamente sobre perseverança. E naquela ocasião era perseverando em oração. Hoje não é diferente. Nós vamos meditar sobre essa questão de perseverar. Ou seja, insistir, ainda que haja dificuldade, ainda que o vento seja contrário, ainda que tenhamos lutas, dificuldades e até mesmo tribulações, nós continuarmos perseverando. Em primeiro lugar, em que eles perseveravam? Na doutrina dos apóstolos. O que significa perseverar na doutrina dos apóstolos? Eles não tinham uma Bíblia Sagrada igual a que temos hoje. É claro que eles tinham aquilo que nós conhecemos como o Antigo Testamento, eles tinham acesso provavelmente aos livros poéticos, ao livro dos profetas, ao Pentateuco, mas eles não tinham essas instruções e a facilidade que nós temos hoje. Quando a Bíblia Sagrada diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, perseveravam nos ensinamentos que Jesus havia passado para os seus principais discípulos, que agora haviam se tornado os apóstolos dessa obra gloriosa. Quando a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, a Bíblia estava dizendo que eles perseveravam na doutrina de Jesus, que por conseguinte estava dizendo, perseverava no ensinamento da vontade de Deus para a vida dos seus filhos. Ou seja, esse povo da igreja apostólica, eles eram pessoas que eram ávidos pela palavra de Deus. Eles amavam a palavra de Deus. Eles tinham isso como um fundamento básico. Para eles, eles não podiam entender que eles seriam fortes, ou que seriam uma igreja forte no cumprimento da sua missão na terra, sem que eles tivessem conhecimento profundo a respeito daquilo que era e que eram os ensinamentos de Jesus para a vida do seu povo. Por isso, eles não abriam mão de receber o ensinamento da palavra de Deus. E o melhor acesso e mais confiável que existia era buscar os apóstolos que haviam convivido com Jesus, sofrido com Jesus, vacilado em algum momento, mas que se mantiveram fortes, que Deus deu a eles autoridade, poder, para irem pelo mundo inteiro pregando a palavra de Deus. Então,
Em primeiro lugar, eles perseveravam no ensinamento da palavra de Deus. E isso para a gente é fundamental hoje. É fundamental, porque aos poucos, sem nos apercebermos, nós vamos colocando algumas práticas no meio da nossa fé, e a gente vai se esquecendo do ensinamento da palavra de Deus. As pessoas, alguns líderes aparentemente mal intencionados, eles criam coisas, trejeitos, modismos, que afastam as pessoas do conhecimento da palavra de Deus. E às vezes, e não é tão difícil a gente ver isso, as pessoas perseveram mais em algumas coisas estranhas, e alguns até pagam caro por isso, em vez de conhecerem a palavra de Deus. Investem e acreditam em fábulas, em coisas que às vezes eu brinco dizendo: meu Deus do céu, imagina Jesus, que fez uma obra tão extraordinária para nos salvar, para salvar a humanidade, vendo algumas manias que têm se tornado tão comum no meio cristão. O que será que ele pensa a respeito de tudo isso? Porque as pessoas estão deixando de perseverar na palavra de Deus, e não somente perseverar no aprendizado, mas principalmente perseverar na prática daquilo que aprenderam, porque a palavra de Deus, ela só tem coisas maravilhosas a nos ensinar. Nós só estamos onde estamos, e se tem alguma coisa de bom na nossa vida, isso é fruto do ensinamento da palavra de Deus e da prática desse ensinamento. Então nós precisamos aprender que essa era a principal característica dessa igreja tão poderosa, tão preciosa, que Jesus usou há cerca de 2000 anos atrás. Algo extraordinário. Por quê? Porque eles perseveravam na doutrina, perseveravam no ensinamento da palavra de Deus. Eles não deixavam que os modismos dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos e de tantos outros que existiam nessa ocasião, influenciasse naquilo que era puro, daquilo que era verdadeiro, que é o ensinamento da palavra de Deus. Não há nada, meus irmãos, que substitua a palavra de Deus. Não há nada que um bom obreiro tenha como principal missão que supere o ensinamento da palavra de Deus. Não há nada mais precioso do que isso. Não há poder, entre aspas, que seja mais glorioso do que o ensinamento da palavra de Deus, do que nós possamos aprender a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, sermos ensinados pela palavra de Deus, estudarmos a Bíblia Sagrada, de uma forma que a gente possa, na exposição da palavra de Deus, a gente possa aprender o contexto da palavra de Deus, a gente possa aplicar a palavra de Deus na nossa vida e podermos ter o direcionamento da nossa vida pela palavra de Deus. Às vezes algumas pessoas dizem: hoje os crentes parece que não fazem diferença, as pessoas só mudam de religião, mas continuam da mesma forma. Talvez o maior dos problemas que a gente enfrente é que as pessoas estão usando o púlpito para qualquer coisa, e até mesmo para verdadeiros espetáculos, shows e tudo mais, e estão se esquecendo disso que é o fundamento: nós perseverarmos na doutrina da palavra de Deus. E a doutrina da palavra de Deus, ela fala muito menos em costume,
como nós imaginamos sempre, doutrina é costume, doutrina é um conjunto de coisas me dizendo, não pode, não pode, não pode, não pode, e a gente vai aprender ainda hoje, que a gente se esquece, que a principal doutrina que existe na palavra de Deus, é nós amarmos a Deus, e por conseguinte amarmos os nossos irmãos, porque a Bíblia diz que se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos os nossos irmãos, a gente é mentiroso. Mas como é que nós vamos amar os nossos irmãos se primeiro não amamos a Deus, o ensinamento da sua palavra, e nós perseverarmos nisso? Perseverar significa que não é tão simples. Perseverar significa, algumas vezes vamos estar fracos, mas a gente precisa continuar perseverante para poder cumprir a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, no culto de ensinamento da palavra de Deus hoje, nós não podemos nos esquecer. E não há nada que substitua isso, para nós sermos bons crentes, por conseguintes, bons membros de uma família, sermos bênção para a nossa geração, nós precisamos perseverar na doutrina da palavra de Deus. Em segundo lugar, ele diz o seguinte, que nós devemos perseverar na comunhão entre os irmãos. É interessante, é claro que o mundo, ele tecnicamente, e eu não quero dizer aqui teoricamente, ele é diferente da igreja, ou melhor, a igreja é diferente do mundo. Gente, mas nós estamos chegando a um patamar onde uma das principais características das igrejas é que elas são extremamente divididas. E perceba que cada um querendo defender a sua bandeira. Parece que as pessoas que Deus chamou, deu do seu Espírito, para fazerem essa grande obra, e que a obra que nós fazemos como igreja, ela é em prol do reino de Deus. Nós somos membros do reino de Deus, nós anunciamos o reino de Deus, nós pregamos o reino de Deus. As primeiras mensagens que Jesus pregou, foi nessa tonalidade, porque vos é chegado o reino de Deus. As pessoas estão esquecendo que nós existimos, embora com denominações diferentes, com organizações, no aspecto de organização, nós somos diferentes, mas nós todos somos reino, nós somos reinos de Deus, nós temos as nossas diferenças, e até mesmo nós temos as nossas indiferenças, mas Jesus não morreu para que aquilo que eu defendo, aquilo que é o meu ponto de vista, prevaleça. Não, o que deve prevalecer é a vontade de Deus, o que deve prevalecer é a vontade do reino de Deus. Mas parece que as pessoas, elas não estão trabalhando pelo reino de Deus, elas estão divididas, e em vez de trabalharem pelo reino de Deus, cada uma está trabalhando pelo seu próprio reinado, e as pessoas estão confundindo reinado com o reino de Deus. Isso é tão absurdo, que às vezes nós ouvimos as pessoas dizer, porque o Deus desta igreja é um Deus poderoso, é um Deus que cura, como se esta igreja que eles fazem menção, tivesse um Deus particular, tivesse um Deus que está a serviço deles, e não a igreja a serviço de Deus. Então nós não podemos confundir reinado com reino. Reinado, eu defendo a minha própria vontade, eu defendo o meu próprio povo, eu defendo a minha própria bandeira. E não, queridos, nós não defendemos a nossa própria vontade, nós não defendemos a nossa própria bandeira, não, nós defendemos o reino de Deus, nós defendemos a vontade
vontade de Deus. Por isso, em primeiro lugar, nós devemos perseverar na doutrina de Deus, na doutrina bíblica, na doutrina dos apóstolos, porque só assim, a gente crendo na palavra de Deus, nos exercitando na palavra de Deus, no cumprimento da palavra de Deus, somente assim a gente vai entender que, embora exista uma igreja que é diferente de mim, eu não sou melhor do que aquela igreja, ou melhor do que a igreja que eu sirvo. Nós somos uma igreja, e Deus, nas suas multiformas de usar o ser humano, usa eles e usa nós. Nós não estamos concorrendo. O reino de Deus, ele é conquistado por esforço e não por concorrência. Deus não te escolheu e não escolheu A ou B porque o A ou B são mais capazes. Não. Deus escolheu pessoas incapazes, como esse servo que vos fala, para fazer obras grandiosas, desde que a vontade dele se cumpra. E então nós devemos perseverar em comunhão, não em confusão. Nós precisamos ser mais unidos. As pessoas abandonam a igreja e abrem outra igreja porque dizem assim: o meu líder, ele não me valorizou e ele não quis cumprir aquilo que eu acho que deveria ser cumprido. Ei, você e o seu líder têm que cumprir a vontade de Deus. E Deus, ele não está trabalhando para que nós possamos dividir o reino. Não seja como Roboão e Jeroboão. Nós somos um reino só. Nós não temos reino do sul e reino do norte. Para Deus não existe reino universal, reino assembleano, reino batista, reino presbiteriano, reino isso ou reino aquilo. Não. Para Deus existe um reino, o reino de Deus, para o qual e pelo qual Jesus Cristo morreu e me resgatou e te resgatou, para que nós vivamos em união, para que Deus possa derramar da sua bênção e do seu milagre. Essa era uma das principais características da igreja apostólica, era que eles não viviam em confusão. Eles eram perseguidos, queriam matar ele, eles viviam debaixo de ameaça de dia e de noite, mas não existia espírito de confusão, existia espírito de união. Por quê? Porque eles perseveravam na comunhão. Sabe por que eles perseveravam na comunhão? Porque não é tão fácil viver em comunhão. Só vive em comunhão quem persevera. Só vive em comunhão quem persevera em fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, eles falam que eles perseveravam no partir do pão. Oh, que coisa maravilhosa! Essa igreja, ela era tão íntima de Deus, que eles praticavam, embora Deus não quer que isso seja regra para nós hoje, fica tranquilo. Mas eles chegaram a um acordo, que o que um tivesse, se necessário fosse, eles repartiriam, para que todos pudessem viver e terem o seu sustento tranquilamente. Eles decidiram mais ou menos assim: enquanto eu tiver o que comer, o meu irmão não vai passar fome. Enquanto eu estiver vivo e poder fazer alguma coisa para ajudar os meus irmãos que estão necessitando de ajuda, eu vou fazer. A Bíblia usa essa expressão partir do pão, ou seja, eu vou dividir para ajudar os meus irmãos, eu vou dividir o que eu tenho para que o meu irmão também tenha bem-estar. E se no que depender de mim, o meu irmão terá bem-estar. Olha que coisa maravilhosa. Eles eram preocupados uns com os outros. Eles repartiam, numa linguagem bem coloquial, se tinha um ovo frito, eles iam repartir entre eles. Se tinha 1 litro de açaí, era para repartir para 10. Aquele que estava acostumado a tomar meio litro, isso só para que você entenda melhor, ele ia dizer: não, nós vamos repartir em 10, cada um vai tomar 100 ml, que é para que todos tenham. Olha que coisa tremenda. O partir do pão. Uma igreja
que ajudava as outras pessoas, uma igreja que não estava preocupada somente consigo mesmo, mas estava preocupada com as outras pessoas, uma igreja que tinha vivido ao lado de Jesus, que matou a fome de uma multidão de pessoas, que curava, que antes de ir para a principal festa dos judeus, tinha prazer em visitar o tanque de Betesda, para curar os enfermos que ali estavam, que em vez de se sentar com os religiosos para discutir a lei, preferia entrar na casa de pessoas que para os religiosos eram desqualificadas, para ter comunhão com aquelas pessoas, a ponto de levar até elas a salvação, a ponto dele dizer: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes, para aqueles que necessitam de médicos, para aqueles que necessitam de cura. Ou seja, no momento que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas que precisam de ajuda, pessoas que estão sem o que comer, pessoas que estão desesperadas, e é triste a gente ver nesse mundo tão maligno, nesse mundo tão perverso que a gente vive, ter pessoas inescrupulosas que estão aproveitando para aumentar os seus lucros, pessoas que querem ganhar sempre mais, e aproveitam a calamidade da maioria das pessoas, porque o nosso país, na sua grande maioria, é pobre, e as pessoas que já têm muito, em vez de se preocuparem em ajudar as outras pessoas que estão precisando, pelo contrário, se aproveitam da situação para ganharem ainda muito mais. Por quê, queridos? Porque não perseveram naquilo que Deus quer que perseveremos. E outra, partir o pão, isso só faz para aqueles que perseveram na doutrina dos apóstolos, na doutrina da palavra de Deus, naqueles que perseveram em ter comunhão. Só assim eles podiam perseverar no partir do pão. Ajude as pessoas que precisam da sua ajuda. A Bíblia Sagrada tem promessa, dizendo: aquele que ouve o clamor do pobre, clamará e será ouvido. O que não ouve, ele clamará, mas não será ouvido. Preste atenção nas oportunidades que Deus está te dando. Nós já falamos em três coisas. Primeiro, perseverar na palavra de Deus, no ensinamento da doutrina da palavra de Deus, não no costume que as pessoas confundem com doutrina bíblica. Eles perseveravam na comunhão, eles não deixavam espírito de confusão, porque o maior problema, queridos, é quando eu quero que a minha vontade seja cumprida, a confusão das vontades. Todo mundo tem a sua vontade, se a sua vontade não for cumprida, as pessoas mudam de igreja, vão embora, se afastam da comunhão com os irmãos. É por isso que Jesus, quando ele ensinou a oração aos seus discípulos que estavam interessados em aprender, ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E ele diz: e seja feita a tua vontade. Ou seja, não é a minha vontade que tem que prevalecer, não é a minha vontade como pastor de um templo que tem que prevalecer. O que precisa prevalecer é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que nós nos amemos uns aos outros, a ponto de repartirmos o pouco que temos para ajudar a vida das pessoas, e não ter lucro, não ter lucro com a miséria e com a necessidade dessas pessoas. Você sabe que um dos maiores concorrentes da nossa fé é o amor à riqueza material, é o amor ao dinheiro. A Bíblia Sagrada diz que nós não podemos amar a dois senhores, é Jesus ensinando. Nós não podemos amar a Deus e a Mamon. Jesus deu nome a esse falso Deus chamado riqueza material, dinheiro, porque Jesus sabia que a maioria dos seres humanos
amam mais ao dinheiro do que a Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu não quero ser presunçoso no que eu vou falar, mas nós somos uma igreja muito grande. Se continuarmos avançando dessa forma, nós deixaremos de ser um país católico e nos tornaremos um país evangélico. Mas nós não estamos vendo essa diferença na prática. Sabe por quê? Porque parece que a igreja evangélica brasileira, ela na verdade, na sua grande maioria ou na sua maioria, ela está amando mais a riqueza material do que Jesus. É por isso que a gente ouve muito mais falar sobre conquistas materiais do que conquistas espirituais. Mas é claro, Deus não quer que eu fique olhando para a atitude dos outros, porque isso é pesado para quem quer julgar os outros em vez de julgar a si mesmo. Por isso eu quero me avaliar hoje, o que é que eu estou fazendo da minha vida. Eu estou amando mais a Jesus mesmo? Ou eu estou amando mais o dinheiro? Ou eu me aproveito de qualquer oportunidade que aconteça para eu enriquecer, para eu ganhar mais, para eu ter mais lucro, e aos poucos eu vou me esquecendo da doutrina da palavra de Deus, da comunhão com os irmãos e do partir do pão. Em último lugar, a Bíblia Sagrada diz assim: e nas orações, perseveravam, em primeiro lugar, na doutrina da palavra de Deus, em segundo lugar, na comunhão entre os irmãos, em terceiro lugar, no partir do pão, e em quarto lugar, perseveravam na oração. Por quê? Porque quando nós paramos de orar, nós temos uma grande chance de, se ainda não estamos desviados, de nos desviarmos da vontade de Deus. E deixa eu lhe dizer, desviar-se, essa expressão tão forte, desviar-se não é só quando se afasta da igreja, não. Desviar-se da vontade de Deus é quando nós deixamos de cumprir princípios como esses 4 que estão aqui. E esse negócio é tão precioso, é tão difícil para um homem natural obedecer a doutrina bíblica, manter comunhão com os irmãos e repartir o pão que tem, que isso só é possível para quem vive constantemente em uma vida de intimidade com o Senhor nosso Deus. E só é possível ter vida de intimidade com Deus obedecendo a palavra, amando o meu irmão que está do meu lado, podendo compartilhar como característica do meu amor aquilo que eu tenho, para que ele possa ter uma vida abençoada também. E em último lugar, para que isso continue acontecendo, só tendo vida de oração. E Deus nos convida a isso, a perseverarmos também, da mesma forma que nós terminamos o culto da quarta-feira, nós vamos terminar hoje, perseverando em oração. Ame a oração. Não abandone a oração. Seja um homem, seja uma mulher de oração. Porque você só se manterá de pé em meio a essa sociedade, que o versículo de número 40 diz que é uma geração perversa. Você só se manterá de pé orando. Você pode cantar no coral, você pode ser pregador da palavra de Deus, você pode ser o que for na igreja e na sociedade, mas se você não se mantiver em uma vida de oração a Deus, você corre risco de se afastar da vontade dEle, se ainda não se afastou. Quero terminar dizendo para você, Deus fez a vida bem simples, para que eu e você aproveitássemos. Fomos nós que complicamos tudo. Nós complicamos. Nós nos enchemos de trejeitos à semelhança do que os fariseus faziam. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. O culto precisa disso, daquilo, e nós vamos nos esquecendo do valor da palavra, do valor do abraço amigo,
do valor do braço estendido para ajudar, do valor que tudo isso precisa ser precedido da nossa obediência, da nossa comunhão a Deus e da nossa sinceridade para com Ele, e da nossa intimidade através da oração e através da obediência. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Se você está longe, volta. Se Deus falou com você, agradeça, porque Ele é bom. Se Ele falou a tal ponto de tocar no seu coração, para que você possa pedir perdão, faça dessa forma. Se você se afastou, é tempo de voltar, porque Deus te ama, e Ele tem o melhor e maior projeto para a sua vida e para a vida da sua família. Amado Deus, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos e cada uma das tuas filhas. Reina sobre o coração de cada um deles, daqueles que estão te pedindo perdão, daqueles que estão se reconciliando, daqueles que estão fazendo um voto nessa noite de te servirem, aceitando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, tomando posse desse perdão, tomando posse dessa salvação. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um deles, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos adorar a Deus agora, terminando o culto. Se nós estivéssemos reunidos num culto normal, momento de nós expressarmos a nossa gratidão através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Faça isso. Pai, todos os teus filhos que sustentam a tua obra, abençoa a vida de cada um deles. O Senhor que conhece as dificuldades que estão sendo enfrentadas, que o teu nome seja glorificado na vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que contribuem para a tua obra. Reina sobre o coração deles. Repreenda, Senhor, todo mal contra a vida deles, e segundo a fidelidade do coração deles e a tua bondade, abençoa poderosamente, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos adorá-lo. Glória. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Te louvamos, ó Deus. Oh, Ele me ama. Obrigado pelo teu amor, Ele Senhor. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Te adoramos, Senhor. Obrigado, obrigado pelo teu amor. Obrigado por essa certeza que nós temos. Não é merecimento, é dádiva.
O Senhor escolheu nos amar e nós te louvamos por esse privilégio. Abençoa esse final de semana do meu irmão, da minha irmã. Que a paz do teu Espírito esteja sobre nossos lares. Que a tua cura, que as tuas maravilhas estejam sobre nós, pois nós te glorificamos. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã, sobre a vida de nossas famílias e da igreja de Jesus Cristo espalhada por toda a terra. Os que creem, digam bem alto, amém. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é da nossa família, pelo sangue de Jesus. Deus abençoe você. Até domingo, 9 horas da manhã, no nosso culto da família com escola dominical. E à noite, às 19 horas do domingo, o nosso grande culto de celebração e adoração a Deus, porque Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Deus abençoe. Me ama, Ele me ama.